Yo, 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 yo. Hack the bed in here, criança. Sim! Sejam bem-vindos de volta. Mais um vídeo falando de X-Men 97, essa série que tem causado frição nas redes sociais, internet afora, sim. Um bando de gente achando que ia ser pura nostalgia e no final das contas toma política na sua cara, miserável. Haha. Sim, Hack the Bed in Here ainda convalescendo da gripe que quase me derrubou alguns dias atrás. Mas já um tiquinho melhor. Mas acho que vocês vão notar pela minha voz que ainda está ligeiramente falhada. Não estou aqui sozinho, como sempre, estou com a lenda, a coruja, o mito, meu compadre e os outros 50% da minha crew, né? Do meu time de malfeitores, Sebastian Lafayette, sim, Sebastian. E juntos nós formamos o Power Duo, coletivamente conhecido como Groselha on the Rocks. Vamos direto para o episódio. Não vai ter resuminho hoje porque, mano, novamente, se vocês estão aqui, vocês viram o episódio. Se vocês não viram o episódio, por que vocês estão aqui? Vão ver o episódio e voltem. Não vai ter resuminho. Vamos direto para os eventos. A gente começa, né, com... Olha que coisa legal, mano. Os personagens discutindo os eventos que eles experienciaram. Olha só. Pra quem cresceu vendo Lost, pra quem cresceu vendo as primeiras temporadas de Walking Dead, em que coisas aconteciam, ninguém falava nada, né? Ninguém discutia e isso ia se esticando. E às vezes um problema que durava vários episódios, talvez temporadas inteiras, e que podia ser resolvido com 15 minutos de conversa. Olha só. Não é legal e raro como os personagens pararam tudo que estavam fazendo para falar sobre os eventos que eles testemunharam. Eu sinto que a maioria das séries e filmes seriam pelo menos umas 2 temporadas menores se os personagens, os protagonistas apenas parassem, tipo, ok, os últimos dias foram bizarros, vamos recapitular o que rolou, ok? Ao invés de mandar aquele... Oh, você não vai querer saber quando indagados, estão ligados? Nossa, mano, Lost, quantidade de vezes que tipo... Ah, não, é melhor você não saber, mano, não vai te fazer bem nenhum, né? Enfim... Aparentemente, tal qual Magneto, Bastion também sonhava com uma Genosha soberana. Mas a visão dele é a da Genosha original. O estado de apartheid construído em cima do sacrifício mutante. Olha só. Notem aqui e posteriormente, quando vemos o laboratório do Essex e o processo de confecção dos Super Sentinelas, como resultado são corpos perfeitos. Vocês notaram? Todo mundo muito forte, musculoso, máquinas humanas, né, prezando pela máxima eficiência. Em algo que retoma não só as retóricas dos nazistas, como também a atual de coaches, né? Se você tomar seu banho frio, tomar o seu bulletproof coffee, comer as coisas certas, beber as coisas certas, ter um corpo perfeito, sua vida vai ser perfeita, porque, né, quando você estiver musculoso, forte, sarado, obviamente vão querer te contratar para ser CEO da Amazon, né? É assim que funciona, com certeza, meus queridos. E só para constar, essa proximidade das retóricas nazistas, das retóricas dos coaches, e seus modelos de vida vendáveis não é uma coincidência, né? Vamos lembrar que, né? Mais uma vez eu vou bater no ponto de que a crise também é estética. Essa não vai ser a última vez que eu vou recomendar para vocês neste episódio, mas assistam a Arquitetura da Destruição. Cable falando de Fixed Points in Times. O momento em que os fandoms de X-Men e Doctor Who se cruzam, né? Eu adoro quando isso acontece, quando os meus fandoms favoritos se cruzam. Enquanto os personagens debatem, temos um núcleo brasileiro dos X-Men, né, formados por Roberto e a Jubileu, e um tenso café da manhã com a matriarca da família da Costa. E essa mulher cravou 22 fodamente nas urnas nas últimas eleições, não foi? Foi, não foi? Ela deve ter uma meia dúzia de camiseta verde e amarela guardada, não tem? Ela foi pular o carnaval com camiseta com foto do juiz corrupto lá, o Boquinha de CD... E ele provavelmente na foto botou lá hashtag Morobloco, não foi? Que criatura asquerosa, maluco. E esse ovo de avestruz que a Jubileu tá comendo, né? Tipo, com certeza obtido por meios legais e éticos, né? Eu tenho certeza. Porque é assim que rico consegue as coisas, né? Sempre sendo muito legal e muito ético, né?
Na TV, a gente vê o reverendo William Stryker, né, o grande vilão do clássico Deus Ama e o Homem Mata, uma das pedras fundamentais dos X-Men, um daqueles gibis obrigatórios que todo X-Fan tem que ler e que, óbvio, tá pra ganhar vídeo aqui no canal logo logo. Esses papinhos de caridade de gente rica, maluco. Isso é muito triggering pra mim. A forma como esses parasitas aliviam a própria consciência, né? Pelo fato de estarem bebendo sangue de grupos populacionais inteiros, é essa. De tempos em tempos eles fazem uma festa pra tipo assim, a gente vai morder vocês, a gente vai sugar sangue, suor, linfa e alma de vocês. Mas a gente fez uma festa aqui pra juntar dinheiro pra comprar essa pomada anestésica pra que não doa tanto quando a gente estiver sugando a alma de vocês, né? Olha só. Somebody needs to help those poor souls. The X-Men certainly aren't. Que vai ter um momento de autocrítica. Eu já fui o cara que falava que alguém tem que ajudar os pobres, lá do alto do meu sofá, né? Como se não tivesse ninguém. Você vê pela televisão a situação das pessoas de rua e você pensa, alguém tem que fazer alguma coisa por elas. E você fala isso ignorando que tem milhares de pessoas fazendo isso literalmente agora, enquanto vocês estão vendo esse vídeo. Tem gente distribuindo comida, tem gente ensinando, dando aula para capacitação profissional, para reinserção social de graça ou por preços simbólicos para essas pessoas, né? Cuidando de direitos, se tem aqueles grupos de advogados que cuidam de direitos das populações que, tipo, não tem condições de pagar para um advogado para se proteger, né? Tem gente proporcionando saúde e dignidade para as pessoas abandonadas pelo Estado. Então, façam como eu, mudem e se vocês ainda se veem como esse tipo de pessoa, só não sejam assim, ok? A Feel Bad... Isso é daquelas que fala que MST é terrorista, né? Vai se foder, mano. Corta pra cena com a Jean, a vampira e o Noturno. Eles comentam sobre sangue ser importante, mas família ser muito mais que isso. E na moral, como eu, um filho adotivo que sou, eu não poderia concordar mais com essa afirmação. Bastion's very own Dr. Mengele. I knew Mengele. Yep, Essex trampou com Mengele, maluco. Fato. Hoje em dia isso já foi retconado, mais ou menos, né, com... É meio que assim, a versão... Durante a história existiram vários clones, né, do Essex. Um deles trabalhou com Mengele e esse um tomou um tiro na cabeça, bem no comecinho da fase krakoana. Então, tecnicamente, o Sinistro não trampou com os nazistas, mas um Sinistro já trampou com os nazistas, né, então... notem o uso da palavra sonho pelo Sinistro. São sonhos versus sonhos, né? Perspectivas. Eu vivo batendo nessa tecla. Um conflito de perspectivas, de visões de mundos, de ideologias. Ainda sobre essa cena, eu achei inteligente o comentário sobre o Trask ter sido vítima das próprias criações dele, né? Os Sentinelas. Porque já é uma coisa histórica, né? De qualquer um analisando os últimos 5, 10 anos da história do mundo e principalmente do Brasil, né? A gente vive comentando sobre como o capitalismo aperta um botão para liberar fascismo no mundo quando eles acham que as massas estão excessivamente inquietas, né? E o resultado disso é, não raramente, esses mesmos fascistas se voltando contra seus donos, né? Como um cachorro que volta para atacar a mão daquele segurando a coleira. Vejam como o bolsonarismo trata aqueles que foram seus aliados em tempos passados, quando o uso desse já se esgotou. Olha a quantidade de casos de tipo pessoas que em algum determinado momento foram andar de braço dado com um político bolsonarista que terminaram sendo queima de arquivo, terminaram presos, terminaram abandonados às traças, chamados de comunistas depois, né? Essas pessoas se canibalizam, né? Se autofagocitam, né? Harmony, o local de onde Bastion vem. Novamente, a gente vê a estética da cidade pequena dos anos 50, que também remete... Sabe aquelas cidades fictícias que são criadas em áreas de detonação de bomba nuclear só para testar o efeito da bomba em construções? Então, Harmony, harmonia, paz. Uma paz virtual, uma paz fictícia. É tipo a superfície de um lago que não se mexe e tu supõe que aquilo é um ambiente de paz, sem se ligar de que essa ideia de tranquilidade é falsa, porque tipo, existe um universo inteiro, alguns metros de profundidade, um bando de bicho devorando, matando outros bichos, caçando. Na caixinha de brinquedos do Bastion, a gente vê propaganda das companhias Starks e um bonequinho do Aaron Stack, o herói conhecido como Homem-Máquina, né? O que é algo pertinente quando a gente considera o poder do jovem Bastion, né? De se comunicar com máquinas. Pensando nisso,
Voltemos pro episódio da Season 4 da série original dos X-Men, o que foi o assunto do vídeo passado aqui do canal. Voltemos para o valor de um homem. Então, o Bastion é filho daquele sujeito do boné, né, que eles encontram no bar, o estilo James Dean, uma coisa meio Marlon Brando, né, que ajuda os mutantes naquela treta que rola no restaurante, com o dono do restaurante racista, né, e tal. Aparentemente o Nimrod fundiu parte dele no humano, que vira uma espécie sem saber de homem-máquina. Com a esposa dele vai gerar um jovem mutante, que é fruto dessa trindade, né? Quando você pensa nisso, faz sentido aquele triângulo no uniforme do Bastion, né? Ele próprio é a personificação, né, dessa trindade, humano, máquina e mutante. Bully an underdog too long and people start feeling sorry for them. Por isso jogam migalhas pra minoria de tempos em tempos. Por isso a porra da mãe do Roberto defendia a caridade. Pro escravo ter algum amor por aquele segurando chicote, né? Ao mesmo tempo, isso que o Bastion fala de tolerância ser um sinal de culpa, de apatia ser algo comum quando o sofrimento é de grupos aos quais você não pertence. Esse é um pecado do qual todos nós somos culpados, né? Eu lembro dos meus primeiros dias aqui em São Paulo, a primeira vez que um menino veio me pedir dinheiro, e eu fiquei chocado, porque era uma coisa que eu não via com frequência lá no interior, lá na cidade onde eu cresci. Com o tempo a gente vai ficando duro, né, embrutecido com o sofrimento ali e passa a tratar tudo isso como normal, é tudo normal. Deus é testemunha que os meus demônios, com os quais conviver esse respeito, e eu carrego minha cota de culpas, né. Senta que lá vem história. Teve um dia que eu tava voltando de uma sorveteria que tem aqui perto de casa, né? Tava com a sacolinha cheia de picolé. Num dia de, acho que tava fazendo uns 35, 36 graus, e nisso alguém fala comigo. Eu já tô acostumado com, tipo, gente pedindo dinheiro, essas coisas, né? Então só segue a vida, sigo o meu rumo. Alguns metros depois eu parei e eu me toquei o que tava acontecendo, e só aí caiu a ficha, mas aí já era tarde demais, né? Que, tipo, provavelmente aquele sujeito era de fato um morador de rua, só que ele não tava me pedindo dinheiro, tava provavelmente me pedindo um sorvete num dia quente, tá ligado? E eu só ignorei, passei batido. Não ia me fazer falta nenhuma se eu tivesse dado um. Mas eu ignorei porque eu achei que não fosse comigo. É disso que a série tá falando, apatia, né? Eu tô contando esse episódio pra vocês não pra parecer que eu aprendi alguma coisa, porque, tipo assim, foda-se eu, né? O sofrimento de terceiros não deveria ser um passo no meu processo de crescimento pessoal, grossas aspas aqui, né? Como se eu precisasse de um momento de escrotidão, né, pra ter minha origem heróica, né? O momento que o Homem-Aranha deixa o bandido sair livre pra depois ele matar o tio Ben, essa é a minha origem heróica. Não. A gente só deveria sentir empatia pelos nossos semelhantes, né? A gente não precisa de um momento de arrependimento pelo qual, quando a gente foi escroto, pra ser o gatilho desse tipo de emoção, né? Eu tô comentando isso aqui porque eu tô falando de apatia, né? De apatia social, de embrutecimento, de você ficar, sabe, normalizar esse tipo de coisa. E pra trazer luz não só aos meus próprios demônios, mas pra não parecer que eu tô julgando isso de fora, de uma posição de pureza, de uma posição, eu sou tão superior a isso. Não, eu sou parte do problema. Embora eu goste de pensar que eu tô tentando fazer algo pra mudar a esse respeito, que eu já fiz coisas que me dão a impressão de que eu, de fato, aprendi algo com isso, por mais que eu retomo o que eu falei antes, eu não deveria usar esse episódio como um mecanismo de aprendizado pessoal, mas eu sei que as coisas não são simples e que isso é um processo, né? E que outros erros vão ser cometidos, mas eu espero do fundo da alma que pelo menos eu erre diferente. Mas é isso, mano. Vocês sabem que eu não sou de me expor, mas eu tô expondo essa história porque eu acho importante falar que, tipo, eu fui apático, eu posso apostar que vocês também já foram, todos nós somos diante da dor de terceiros, acontece, mas isso não deveria ser normal. A gente tem que voltar a sensibilizar pelos nossos irmãos, né? É nós por nós, né? E se não for nós por nós, quem vai ser, né? Eu adoro a hipocrisia do Von Doom na cena em que ele aparece. É bem isso que eu não tô mudando de assunto. Tá ligado com o que eu acabei de falar sobre apatia, né? Você aponta o dedo como se você estivesse fora do sistema que cria os problemas, né?
Quer dizer, ele fala disso, que ele tá chocado com o lance de crime de guerra, mas ele ainda tá numa sala dividindo a mesa com criaturas como Bastion ou o próprio Zemo, que aparece na outra televisão, né? E vocês sabem aquilo que falam sobre o que acontece quando 9 homens estão numa mesa, um nazi se senta com eles e os demais não levantam, né? Vocês sabem o que significa, né? Significa que tem 10 nazis naquela mesa. Sobre essa cena, eu queria ter uns 5 minutos de nerdice. Eu não sou disso, mas eu acho que eu vi o Namor em uma das TVs. É por causa das orelhas, pode não ser. Existem outros 500 mil super vilões da Marvel que poderiam ser, mas acredito que faria sentido ser o Namor, já que tipo, o sujeito é soberano de uma nação que perpassa por 2/3 do território terrestre, né? Então, ainda sobre essa cena, o pessoal que é política fora dos seus gibis não deve ter ficado muito feliz, né, com a cena dos sentinelas sendo criados. Aquele sujeito do mullet, o comentário sobre as pessoas ficando putas com demissão dos seus respectivos trabalhos, né, ou o fim desses cargos, né, o avanço de direitos de minorias, e essas pessoas, não as minorias, essas pessoas que se veem tecnicamente com menos direitos, porque as minorias estão avançando sobre os direitos deles. A gente sabe que não é assim, mas é assim que eles enxergam, né? Eles indo pra internet no momento que os primeiros fóruns online estavam começando a surgir, né? Lá no final da década de 90, para ir ventilar com seus iguais e formarem, por sua vez, comunidades, né? Em busca por relevância, como eles falam no episódio, né? No momento em que eles se sentem deixados para trás pela história, né? Atrás de algo. Que algo é esse? Atrás de um grupo, né? Uma ideia, uma ideologia, uma causa, uma perspectiva. Pensar nisso remete imediatamente ao papel dos trabalhadores das indústrias de combustíveis fósseis nos Estados Unidos, né? Especialmente a de carvoaria, que ainda é muito importante hoje em dia em solo americano, e como esses grupos de trabalhadores foram cooptados pela extrema-direita trumpista. Tem aquele famoso discurso dele se referindo especificamente aos trabalhadores do setor de carvão, porque, para quem não sabe, os Estados Unidos estão transicionando para métodos de extração de energia mais limpos do que o carvão, porque o carvão tem um impacto ecológico gigantesco. Só que nisso, grupos inteiros que viviam em cidades cuja economia inteira gira em torno da carvoaria como fonte de renda, estão perdendo seus trabalhos e não estão sendo reinseridos no mercado. Essas pessoas estão putas. Trump sabe disso. Então ele decide fazer um discurso voltado para essas pessoas, né? E aí a gente pensa, né? Porque, tipo, você cria um contraponto entre o Trump, que tá do lado deles, e os terríveis esquerdistas, progressistas e suas agendas de uso de formas de energia limpa. Ao mesmo tempo, isso vai remeter não só a essa situação específica, mas uma situação que extrapola os Estados Unidos e hoje em dia é uma ameaça meio que global, né? A respeito da situação dos imigrantes, né? Como imigrantes são sempre mal vistos em tempos de crise financeira e apontados como a causa do problema. Ainda que estatísticas e demonstrativos numéricos indiquem que é o oposto, e que países com maiores números de imigrantes tendem a ser financeiramente mais estáveis, mais saudáveis, né? Mas o que é o fascismo sem a sua necessidade por bodes expiatórios? E hey, os imigrantes são diferentes, né? Eles são diferentes do resto, são diferentes de nós. Nós versus eles, né? Se um mutante flertar com um deles no bar, armar civis. Esse é o processo desses grupos que viriam a regimentar pessoas em fóruns online nos anos 90 e que são ancestrais da cultura dos shunners, né? Os usuários do 4chan, né? Que apavoram os nossos dias, né? Transformar pessoas comuns, pessoas assustadas, pessoas confusas com os movimentos da roda do tempo e transformar elas em sleeper agents, né? O inimigo pode ser qualquer um. Novamente, os sentinelas e o robô, as formas de inteligência artificial num geral na história do sci-fi, eles costumam ser usados para falar dos aspectos desumanizadores do progresso, né? E do custo desse progresso para as sociedades humanas. O fascismo particularmente é conhecido por mecanizar, por não só maquinar no sentido de dar armas, mas maquinizar, vamos dizer, falar dessa forma, pessoas, né? Despir elas da sua humanidade, transformá-las em ferramentas uniformes, tanto em corpo quanto em mente. Novamente, perfeição humana, né? Gente forte. Imagina aqueles vídeos da Leni Riefenstahl em prol de uma causa em comum. O sonho final do Bastion está muito longe da solução final de vocês sabem exatamente quem, né? Uma sociedade fascista é uma sociedade uniforme,
homogênea, de zangões substituíveis e replicáveis, eternamente dispostos a sacrificarem pela colmeia. Só que sacrifício pra colmeia, pras elites, não vale de nada, porque essas pessoas são basicamente balas de uma arma. Você não se preocupa com uma bala depois que você atira, se dispara. Você não pensa, tadinha da bala. Não, você só usa a bala e nunca mais pensa nela. O passado artístico do Bastion, que é trazido à tona, inclusive reforça o que eu já tinha dito sobre a estética ser uma parte fundamental desse tipo de grupo, né? E eu vou reforçar mais uma vez aqui. Vejam a arquitetura da destruição. Já recomendei antes e vou recomendar de novo. O que a mãe do Bastion fala, né? He's artistic, my creator. Novamente, a crise sempre foi estética. Essa cena aqui dos sentinelas perseguindo o Blackbird me remete imediatamente à cena dos sentinelas em Matrix Reloaded Revolutions, e aí fica a pergunta. A referência aqui é por proximidade ou contraste, né? É sempre o que eu quero dizer com isso. É sempre importante lembrar que em Matrix a gente sai do primeiro filme achando que as máquinas são os vilões e que a humanidade são as pobres vítimas, portanto o Neo é um herói por lutar pelos humanos. Só que aí vem as Wachowski e antes de Reloaded estrear, elas lançam Animatrix, que meio que tira o véu de Maia de diante dos nossos olhos, né? E manda real. Nós começamos. Os humanos são os vilões da história. As máquinas tentaram repetidamente a convivência pacífica, aquela política da mão aberta, e nós que respondemos com o punho fechado. Então, as sentinelas não são bestas ensandecidas. Elas são produtos das nossas ações, consequências da opressão humana. Monstros que nós criamos e que a gente olha com surpresa quando eles, putos, depois de eras e eras de opressão, eles querem nossa cabeça. E a gente olha pra eles com surpresa, que tipo, que surpresa? De onde vem essa surpresa? É inevitável. É inevitável. É uma questão de quando, não de ser. Inclusive, dá para estabelecer várias semelhanças entre o curta contando a história da guerra entre humanos e máquinas e seus dias iniciais, né, em Matrix, o Second Renaissance, parte 1 e 2, e X-Men 97. Ali em Second Renaissance também havia uma caça a uma outra espécie considerada inferior, e essa caça forçou essa espécie inteira a se reunir, né, para formar uma nação soberana, para poderem desfrutar de alguma paz a partir dos números, né? Quando essa existência, no entanto, começou a gerar consequências para o domínio do capitalismo, essa nação foi atacada e a intenção foi exterminá-los, acabar com as máquinas. Eles ainda responderam com gentileza, eles ainda responderam para os opressores deles com empatia, e foram atacados de novo. E aí, diante da extinção, a paciência acabou. E aí, amigo? Eu tô falando, vocês deveriam dar uma chance pra tetralogia Matrix como um todo. As sequências são maravilhosas, incluindo a mais recente, né, Matrix Resurrections. E sim, eles ainda vão virar vídeo aqui no canal. Oh, they pull a Toretto. They pull a motherfucking Toretto. You have a Porsche. Oh, olha esse sorriso do Scott. Ele é da família, maluco. Furious Head. Salute, minha família. Oh, maluco. Esse é um que tal qual o pai aqui já maratonou Velozes e Furiosos pelo menos umas 5, 6 vezes, né? Oh, no. Oh, not a Porsche. Fuck. Enfim. Voltamos pra festa da mãe do Roberto e... puta que pariu, o rico tem que acabar, maluco. We saved them. Olha essa cena dos sentinelas dizendo We saved them, né? A gente não mata mutantes, a gente os salva. O que é isso? Performance. Performance, queridos. Essa festa é um gigantesco ato performático, essa festa de caridade. Aqueles sentinelas sabem que performance é importante para aquele bando de parasita. E a mãe do Roberto performa como se esperaria dela. Escrota bolsonarista do caralho. Nisso, o Bastion chega na mansão Xavier para ver os frutos do trabalho dele e... Não. Segue, próxima cena, vamos seguir. Aquilo, eu não sou de carro, eu não manjo de carro. Aquilo é uma Mercedes branca, porque sabe quem pilotava um carro assim?
só que preto. Aliás, Mercedes me remete imediatamente a, por sua vez, Ford, né? Esses caras, esses grandes figurões da indústria automobilística tinham uma certa proximidade com vocês sabem quem, né? Se eu não me engano, o Ford é o único americano que é mencionado por nome no Mein Kampf, né? E... Não, Sebastião, vá pro cacete, não, não, nem fudeu, olha o que você faz, não, eu já tenho sarna suficiente pra me coçar, nem ferrando, eu tô me restabelecendo numa gripe, seu puto, eu não vou falar isso, não vou falar disso não, sigamos, sim, Han. Gente, uma interrupção aqui. Papo sério agora, ok? Esse vídeo estava gravado desde semana passada, né? E de lá pra cá, a gente viu acontecer as merdas que estão acontecendo, né? As enchentes que estão rolando lá no Rio Grande do Sul. Eu sei que esse canal aqui é microscópico, eu tô só começando, não tem nenhum ano ainda de canal, mas tipo assim, se eu conseguir que uma ou duas pessoas ajudem, é assim que a gente vai formando uma rede de apoio, né? Com pequenas ajudas individuais que juntas vão formar um coletivo forte. Então, se vocês puderem ajudar, doem, ajudem, mas ajudem entidades confiáveis, ok? Já tem um monte de gente querendo parasitar a tragédia, ok? Já tem um monte de sanguessuga tentando fazer o dele com o sofrimento dos outros. Então, escolham com cuidado as entidades que vocês vão apoiar. Nesse vídeo, vocês viram que eu usei muita imagem do MST, do MTST, né? E antes que qualquer pastor, antes que qualquer representante ANCAP, defensor ANCAP, dono de empresa mega empreendedor ou qualquer coisa do gênero, antes que qualquer um desses parasitas fizesse qualquer coisa para ajudar, os caras do MTST já estavam lá com as cozinhas solidárias, ajudando, distribuindo comida, tá ligado? Então, se você puder ajudar, doe pro MTST. E agora, fechando pro nosso nicho aqui, é hora da gente provar que a gente é uma comunidade, que a gente é uma família, né? Vocês sabem que eu não uso esse termo de forma muito frequente, mas nessas horas que a gente prova o poder da comunidade, né? Então, na tela estão os pixies de 4 pessoas da comunidade dos quadrinhos, desenhista, roteirista, divulgador, etc., que foram severamente atingidos pelas enchentes e eles precisam da nossa ajuda. Então, se você puder doar, por favor, ok? Ok, crianças. Do fundo do coração, fiquem bem, ok? E é isso. Maluco, não é uma coincidência a cor dessas porras desses anuladores mutantes, mano. Eles sabem o que eles estão fazendo. Enfim, temos a cena da Valerie, seja ela mística ou não, teoria correta ou não, né, mandando a real pro Bastion, dizendo aquilo que todos nós já sabíamos desde a década de 80, né, desde o início da fase do Claremont. Que a humanidade vê tragédias dessa pessoalmente ou na TV todo dia e a gente só segue adiante, só toca a vida, né. Que passado, presente e futuro não importam, porque vivemos historicamente um perpétuo estado de agora, onde parece que, tipo, a gente não aprende nada com o processo histórico, né. Pensa assim, considera que você poderia afirmar tranquilamente que toda a merda que a gente tá vivendo agora em 2024 é consequência direta da Segunda Guerra Colonial que rolou no final do século XIX. Por causa dessa guerra colonial, ou seja, eu tô falando do processo em que os países da Europa sentaram, e você já viu o mapa da África? Você já viu que, tipo, as linhas separando o território são retinhas? Por quê? Porque um dia os líderes da Europa decidiram que iam dividir a África, né, entre eles. E eles pegaram uma régua e começaram, de fato, a dividir em pedacinhos, né? Por causa dessa Segunda Guerra Colonial e do quanto a Alemanha e a Itália se sentiram com pedaços pequenos do bolo, a gente teve a Primeira Guerra Mundial. Por causa da Primeira Guerra Mundial e das consequências dela, a gente teve a Segunda. Aí veio a Guerra Fria, que gerou aberrações como o governo Reagan. O governo Reagan
facilitou um monte de merda, como o enfraquecimento de direitos civis, o enfraquecimento de sindicatos em território americano, né? O enfraquecimento do keynesianismo, a demonização do Estado enquanto provedor, né? A gente viu nesse processo, nesse período também, a ascensão dos pentecostais, né? A extrema-direita fascista cristã, né? Inclusive dentro da Casa Branca, né? Dentro da política. Essa aberração que é a bancada da Bíblia no Brasil é uma herdeira direta disso, que começa na década de 80. O George Bush pai, o George Bush filho e o Trump são consequência direta disso. Tal qual o espalhamento dessa extrema-direita pelo mundo, via os Dutertes, via os Milley e via os Bolsonaro da vida, né? Por fim, é uma reafirmação daquilo, de uma outra coisa que a gente sabia também já há tempos, que diante de tudo isso e de mais um banho de sangue de minorias para alimentar o demônio do capitalismo, só existe uma conclusão óbvia. Magneto was right. It's going down for real. Então, o Eric toca o foda-se e mostra pro mundo quem manda nessa porra. Potencialmente, vamos ser honestos, matando alguns milhares de pessoas no processo. Pense em todo mundo que, tipo, sendo mantida viva por aparelhos. Pense em hospitais que não tinham geradores e que, tipo apagaram, então, equipamentos de manutenção de pessoas, né? Pense em gente com marca-passo. Pense em todo mundo que estava voando num avião quando ele emitiu aquele EMP, o avião... Mas afinal, novamente, atos e consequências. Não tô aqui criticando o Magneto, não. Diante de uma situação de extermínio da raça mutante, ele fez o que ele deveria fazer. Novamente, a violência do opressor e a violência do oprimido são coisas diferentes, né? Estavam os mutantes em seu lugar, vieram os humanos lhe fazer mal e... It's going down for real. Let's go, ladies. Let's go. Let's go. Né? Novamente, precisamos falar sobre o Logan. Eu quero falar sobre o Wolverine. Eu já disse isso antes, mas eu quero gastar uns 5 minutos falando dele de novo. Eu achei a reação dele aqui absolutamente bizarra. Compreensível, mas bizarra. Porque assim, como que ele tá preocupado com uma possível guerra entre humanos e mutantes depois de ver pessoas se voluntariando para virarem máquinas antimutantes? Tá, eles podiam não saber que eles iam virar sentinelas, mas eles sabiam que eles estavam sendo preparados para reagir ao avanço mutante. Então essas pessoas eram inocentes? Fica a pergunta. Até onde vai a autonomia delas? Inicialmente tu pensa que é só o fruto da lavagem cerebral do Xavier, por isso que ele tá hesitante desse jeito. Mas se você conhece o personagem do Wolverine, se você tá lendo histórias dele o suficiente, você sabe que assim, pra alguém tão violento, o Wolverine é quase um pacifista. Eu sei que essas ideias parecem contraditórias, mas não são. Ele não é um psicopata que ele adora violência. Ele tem em si os instintos pra apreciar, tal qual Dentes de Sabre, extremos violentos. E isso inclusive é muito bem explorado naquele roteiro que o Grandpa publicou no site dele, né? E é um roteiro para uma história em quadrinho. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas resumindo bastante, o Grandpa considera o seguinte: o Logan adora violência, mas assim, por quê? Porque ele tem um fator de cura, o que significa que, tipo assim, quanto mais ferido ele estiver, mais o corpo dele vai jogar dopamina, vai jogar endorfinas no organismo dele. Quanto mais ele se machuca, mais dessas substâncias são liberadas pelo corpo. Então, o Logan é um viciado. Ele tá se machucando cada vez mais e mais para ter essa compensação do corpo dele. De certa forma, ele é um viciado atrás do próximo pico. O único jeito de fazer isso é mutilando o próprio corpo. Então, né? Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de como o fandom ficou puto quando o Logan se opôs ao Ciclope naquela saga Cisma, né? Schism, nos quadrinhos. Ou, mais recentemente, quando ele decidiu se afastar de Krakoa depois de descobrir as ações do Hank, né? Do Fera. E os crimes que ele cometeu supostamente em defesa de Krakoa, né? Não porque, e tipo assim, eu menciono esses episódios não porque eu acho que o Wolverine acha que Krakoa foi um erro, mas porque ele se tocou que vai ser impossível manter o sonho de Krakoa vivo sem violência. E o Wolverine não aprecia violência, coisa que aliás foi muito bem explorada no filme, no Logan, né? Violência é o produto final do mundo que a gente vive, vamos deixar isso claro.
Não tem como a gente viver, adotar uma postura gratiluz. Tem literalmente nazistas nas ruas. Tem nazistas andando nas ruas, no governo. Tem nazista dentro das igrejas, nos púlpitos das igrejas. A gente não fala mais em nazistas como se fosse um fenômeno que a gente estuda da década de 40, 50. Mas algo que existe literalmente do lado de fora das nossas portas. Não é mais um fenômeno histórico, é um fenômeno do agora. O Wolverine é alguém que sabe disso e entende que violência é inevitável num mundo como esse, principalmente se você quiser tentar criar uma utopia. Mas ter ciência desse fato não impede ele de lamentar isso. E é por isso que, tipo, você vê que o mesmo Wolverine que é dado a momentos de extrema violência também parece profundamente triste quando ele vê que a violência é inevitável. E eu acho esse um retrato fascinante, porque, tipo, tá aqui e é tão delicado, é tão sutil, eles não precisam ficar apontando isso o tempo todo. Você pega pelo que você conhece do personagem. E isso, mano, que roteiro lindo, que roteiro foda. Enfim, reaparece o Xavier e manda um To Me My X-Men, né? Tem dois rumos que a série, né, pode seguir. Um é reafirmar o sonho de convivência do professor, né? O tipo, o Magneto volta a ser vilão, Xavier apareceu agora e vai falar, não, porque convivência e... Eu acho que isso pode acontecer? Não, eu não acho que o Bodeman e o resto da equipe de roteiristas dele tá indo por esse caminho. De qualquer maneira, não me deixaria feliz de maneira nenhuma. Um outro caminho seria... Caralho, eu já disse não. Não vamos falar dessa merda. Eu não preciso disso na minha vida, Sebastian. Não, para. Chega dessa porra. Enfim, retomando. Eu não ficaria feliz se a mensagem final fosse essa coisa meio Kumbaya, my lord. Vamos dar uma Pepsi pros nazis e seguir junto, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém. Novamente, eu não acho que a história... Nada que eu vi até agora desses 8 episódios me dá a impressão que a história vai pra essa direção. Um segundo caminho, no entanto, o segundo rumo mais provável e que eu vejo podendo rolar não aqui, só aqui na série de animação, mas também nos quadrinhos no pós-Krakoa, é uma quebra do sonho, uma quebra de paradigma. Os X-Men se afastando do sonho exatamente como engenhado pelo Xavier, né? Como aos moldes do concebido pelo professor Xavier, e adaptando esse sonho, transformando esse sonho, reinventando esse sonho, evoluindo esse sonho para algo mais condizente com o mundo que a gente tem hoje em dia, né? Uma coisa menos ninguém solta a mão de ninguém e mais fogo nos fascistas, tá ligado? Ou em termos, vamos colocar em termos mais sofisticados. Talvez a gente vá ver o nascimento de um novo ethos, que vai ser o novo norte ideológico para os Homem Superior. Melhor? Novamente, a temporada inteira foi sobre perspectivas e a necessidade de novas ideias para substituir ou pelo menos atualizar as antigas. Então, por que não? Enfim, excelente episódio. Ótimas cenas de luta entre o Longo e o Noturno e aqueles Super Sentinelas. Teve a cena do teletransporte, que eu sempre quis ver como é o teletransporte do Noturno por dentro, né? Da perspectiva dele. E novamente é uma animação matando essa dúvida, né? Tirando essa dúvida de mim. Do mesmo jeito que nos anos 90 ou 2000, eu não vou lembrar. Mas a animação de Volta para o Futuro mostra como é a viagem no tempo da perspectiva da pessoa pilotando o DeLorean, que é uma coisa que eu sempre quis ver. Eu acho que aparece nos filmes, mas aparece bem rápida, tipo uns relâmpagozinhos, né? E como se fosse um túnel rápido, um flash, né? E aqui a gente vê como é o teletransporte noturno da perspectiva das pessoas sendo teletransportadas. E isso foi muito legal. Teve fanservice com o qual eu não me importo, mas vale a menção. Teve Homem-Aranha, o Omega Red, teve o Silver Samurai. E agora? A gente vai ver o início de uma guerra racial. O time inteiro vai se reunir pela primeira vez desde o episódio 2, né? E aí? Não sei, mas eu sei que vai ser animal. Eu tenho certeza. A série eu já tô confiante a esse respeito. É isso, crianças. Ficamos por aqui. E... Não, eu não vou falar disso. Eu não vou mexer nesse revespero. Maluco, eu não tô recuperado da minha gripe ainda. E mesmo se eu tivesse, vocês estão loucos. Preciso na minha... Você imagina o tipo de gente que isso vai atrair pro canal? Não precisa disso na minha vida, não. Bom, deveria, né?
Não, eu não quero. Não quero. É o norte desse tipo de filosofia. Digamos, o monarca tinha foto da irmã no cenário do Flow, maluco. Não. Tu tem ideia do tamanho do... Mano, meu canal tá começando. Não preciso disso na minha vida, não. É inevitável. Só sabe disso. Quer que eu leia mais de 1000 páginas daquela porra de livro ruim? Não. Jesus Cristo, claro que não. Que susto. Eu achei que você tava querendo sugerir que eu lesse o livro. Não, foi mal. Nossa. Não. Só ver os seus. Mas que